A graça e a paz, aqui é o pastor Ronaldo, da Igreja Presbiteriana do bairro Santa Cruz. Louvado seja Deus, podemos compartilhar a palavra do Senhor. Você já sofreu? Com certeza sim, né? Nós todos sofremos. Mas qual foi sua postura diante do sofrimento? Esse é o tema que eu quero tratar, né, nesse dia com vocês. Vamos fazer uma oração inicialmente. Deus, nós queremos louvar o Senhor por Tua graça, ó Deus, por Tua misericórdia que se renova, pelo Teu perdão. Queremos Te louvar, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos livrado. Deus, oramos e pedimos ao Senhor que o Senhor nos guarde, proteja. Ó Deus, nos dê saúde, ó Deus, nos dê vida, vida em abundância. Nos dê alegria na salvação. Ó Deus, agora que vamos compartilhar a Tua palavra, que o Senhor possa nos usar com o Teu poder, com o Teu Santo Espírito. Ó Deus, e que o Senhor possa aplicar, iluminar o coração dos meus irmãos, ó minhas irmãs e os ouvintes, para que possam compreender a Tua palavra. Nós somos tão carentes disso, Deus, que o Senhor nos abre nossa mente, o nosso entendimento, para compreendermos as maravilhas da Tua lei. Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa aplicar com poder, transformando nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos ler é de Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Eu vou ler, vocês podem acompanhar aí na leitura de vocês em casa. Diz assim: Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, em que nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. O nosso tema então vai ser coragem diante do sofrimento. Esse é o tema que nós vamos tratar, principalmente dessa postura, essa postura de coragem diante do sofrimento. É um tempo em que nós estamos rodeados de sofrimento por causa da pandemia. E como que a gente se porta diante disso? É um tempo de perseguição, onde o povo de Deus tem sido perseguido por causa da proclamação do Evangelho e por defender a verdade. É lógico que nosso tempo não é diferente dos outros, mas à medida que vai se aproximando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, essas coisas vão se intensificando. E o sofrimento ele é real na nossa vida desde quando nós nascemos. Por causa do pecado, nós sofremos, né, o pecado original. E não tem como a gente evitar de sofrer, mas tem como a gente viver diferente diante do sofrimento, numa postura cristã. E eu quero tratar desse tema aqui, coragem diante do sofrimento, tratando principalmente da coragem. Um certo pregador afirmava que morava no céu, mas todo dia descia à terra por algumas horas para fazer o seu trabalho aqui, voltando ao lar à noite. Para fazer uma aplicação do texto que nós lemos, Paulo fala que a gente tem que viver digno do modo do Evangelho de Cristo. Nós somos cidadão de uma pátria diferente. Como cidadãos do Brasil, nós temos direitos e deveres. O cristão é também um cidadão de outra pátria, isso é, a celeste. Nós devemos viver digno dessa pátria que nós vivemos. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos de uma pátria superior, a pátria celeste. Como cidadão dessa pátria, nós devemos viver de modo digno do Evangelho. E um dos pontos que eu quero destacar aqui é essa coragem, que é uma forma de viver de modo digno do Evangelho. Como cidadão dessa pátria, nós somos um soldado que milita nas fileiras do Jesus Cristo, no exército de Jesus Cristo. Como cidadão dessa pátria, nós somos peregrinos, um estrangeiro nessa terra. Então, nossa roupa, nossa conduta, nosso modo de falar, ele deve claramente denunciar-nos que nós somos cristãos. Lembra de Pedro, quando
pecou contra o Senhor, negando 3 vezes, e ele foi reconhecido pelo modo de falar. O seu modo de falar era de que ele se identificava com Cristo. Mesmo estando ali pecando, as suas palavras denunciavam, ou seja, nossas palavras denunciam quem nós somos. Nós somos cidadãos de uma nova pátria. É diferente dessa pátria, nós somos brasileiros aqui, pelo menos todos a maioria com certeza dos que estão ouvindo, talvez tenha alguém de outra pátria, mas todos os ouvintes são brasileiros, e o nosso linguajar denuncia, né, o português, denuncia que nós somos brasileiros. E as regiões, né, cada região tem seu linguajar, isso também denuncia. Eu, por exemplo, nasci no Espírito Santo, no entanto, a minha linguagem demonstra que eu sou mais mineiro do que capixaba, pelo fato de que eu morei desde criança em Belo Horizonte. Então, nosso linguajar, nossa postura demonstra do qual pátria nós somos. E como cidadão da pátria celeste, nós somos embaixadores, representantes do nosso rei. Assim devemos agir de modo digno do Evangelho de Cristo. O Evangelho é essa carta magna do reino. Vamos situar um pouco aqui. Paulo estava em prisão, né, e os irmãos de Filipos estavam tristes, né, por sua prisão, mas ele demonstra uma ousada coragem e alegria no Senhor Jesus Cristo. Mesmo estando em prisão, ele estava entendendo que aquilo era providência de Deus, o seu sofrimento era providência de Deus, de modo que fazia com que o Evangelho progredisse. Né? O que seria, nós não teríamos as cartas, por exemplo, do apóstolo Paulo se ele não estivesse em prisão. Então, o sofrimento do apóstolo Paulo trouxe cooperação para o Evangelho. O Evangelho, que é essa carta magna do reino, o Evangelho de Cristo, é que os crentes devem viver, né? O seu comportamento, sua postura. Nós somos de outra pátria. E a coragem faz parte desse comportamento cristão, de modo que a gente possa viver digno do Evangelho. Halper Martin diz que a seção compreende do versículo 27 a 30 é rica em termos militares. Estais firmes, resolutos, como soldados plantados em seus postos, lutando, associa uma companhia militar que batalha numa arena de gladiadores, lutava em combate de vida ou morte pelos adversários. Os adversários seriam humanos ou demoníacos. E esse é o combate cristão. Esse é o estar resoluto como soldados plantados. E para entrar em combate, o que a gente precisa? Coragem. Coragem é o que nós precisamos. Sabendo que o padecimento por Cristo é uma graça, versículo 29, nós vamos falar disso mais à frente, pois até mesmo a perseguição vem da parte de Deus. Verdade é que somente pela fé, que vem pela graça, pode o sofrimento ser considerado um privilégio. Tem muitas pessoas que vê como tem uma atitude, uma postura diferente no sofrimento. E o cristão tem essa postura diferenciada no sofrimento. William Barclay, ele diz o seguinte: em tempo de crise, outros podem tremer, amedrontar-se e deixar-se levar pelos nervos. Em semelhantes circunstâncias, os cristãos se mantêm serenos. Se chegarem a agir assim, darão tal exemplo aos pagãos que esses se fartarão e se rebelarão contra o próprio estilo de vida. Comprovarão que os cristãos possuem algo do que eles carecem e tratarão de participar da vida cristã pela simples razão da própria conservação. Paulo não sugere que isso seja fácil. Quando o cristianismo chegou pela primeira vez a Filipos, o viu livrar a sua própria batalha, açoitado e aprisionado por causa da fé. Atos 16, 19. Sabiam pelo que agora estava passando, mas devem ter presente que cada general escolhe os seus melhores soldados para as empresas mais difíceis e que é uma honra sofrer algo por Cristo. Mesmo o apóstolo Paulo já tinha isso como predeterminado por Deus. Como diz em Atos, quando falou a Ananias, vou lhe ensinar o que importa sofrer pelo meu nome. O Senhor Paulo
ele já estava destinado a esse sofrimento, e o sofrimento iria cooperar para o bem do Evangelho. Há uma lenda francesa que narra como um soldado veterano francês se encontrou numa situação desesperada com um jovem recruta que temia de medo. "Venha, filho", disse o veterano. "Você e eu faremos parte de uma grande luta pela França." Da mesma maneira, Paulo diz aos Filipenses, para vocês e para mim a batalha continua. Fazemos algo grande por Cristo, né? A lutar juntos pela causa do Evangelho. Lutar juntos pela causa do Evangelho. Ele diz assim, lutando juntos pela fé evangélica. Por isso nós precisamos de ter uma postura de coragem. Uma postura de coragem diante do sofrimento. Primeiro ponto, porque é a marca distintiva do cristão. Porque a marca distintiva do cristão é a cruz. Primeiro o apóstolo Paulo vai dizer, em nada estáis intimidados. A visão grega aqui sugere um tropel de cavalos, um exército de cavalos assustados, intimidados e saem em debandada, desorganizados quando estão em desordem, assustados, sob a pressão da perseguição. Ele fala que a gente não pode estar assim assustado como cavalos em debandada, que diante da perseguição, diante da luta, diante do sofrimento. Naquela época, muitos que ele chama de cães, muitos líderes, falsos obreiros, eles pregavam a glória pessoal, eles pregaram o mérito, né, a salvação, como Paulo fala, que deveriam de circuncidar, então assim tratavam a salvação meritória, ou seja, você precisa fazer algo para a sua salvação. E ele vai dizer aqui no texto que nós lemos que o que para eles é prova evidente de perdição, para vós outros é de salvação, isso é da parte de Deus. Então ele vai expor a cruz de Cristo como nossa salvação. A marca distintiva do cristão é a cruz. Essa é a marca distintiva do cristão. Ele foi salvo mediante a morte e o sacrifício de Jesus lá na cruz. Cristo sofreu e assim venceu. Ele venceu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia para a nossa salvação. A nossa vitória, ela vem do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele não sofresse, não haveria salvação para cada um de nós, povo de Deus, escolhido antes da fundação do mundo. Pois para eles é prova evidente de perdição e para vós outros de salvação, isso é da parte de Deus. Os cães, os falsos obreiros e todos os outros, a religião deles é a religião da obra, a religião do mérito. Para eles a cruz é prova evidente de perdição e não de salvação. Eles negam a cruz. Gálatas 6,16, Paulo vai dizer, quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha me orgulhar a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Por isso ele diz ainda em Gálatas, quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago no meu corpo as marcas de que pertenço a Cristo. Qual que é a marca? A marca do cristão é a cruz, não um crucifixo, não aquela marca que aparece, né, meio que sobrenatural, daqueles filmes que falam da insígnia da cruz. Não. A marca do cristão é a cruz, porque ele entende que o sofrimento faz parte da vitória que ele conseguiu. Nesse sentido, aceitando que essa é a marca da sua salvação, é a cruz de Cristo, nela nós estamos salvos, e entendendo que foi a cruz que nos trouxe a salvação, nós não podemos, né, rejeitar, ainda que menor, né? Não há sofrimento que se compare ao sofrimento de Cristo. Ele foi homem de dores e que sabe o que é padecer. A gente precisa entender que se o nosso mestre, o nosso Salvador, ele sofreu, por que nós não podemos sofrer? Então, se a marca do cristão é a cruz,
precisamos estar com coragem diante desse sofrimento, diante da cruz. Olha o que diz o cântico do Logos. Ela é bastante sugestiva em nosso posicionamento, nosso entendimento, que devemos carregar a cruz, devemos levar a cruz. Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram a cabeça, eu que sou corpo, parte do seu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Se o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu, os servos também devem passar pelo mesmo caminho, pois pois seguimos com Ele no caminho, estamos com Ele no caminho, e o caminho que nós passamos é um caminho de luta e de sofrimento. E de humilhação. É lógico que o sofrimento não é constante, né? Deus ele é tão bom para conosco, Ele é tão misericordioso, ele limita o sofrimento. O sofrimento, como diz no Apocalipse, ele tem um limite, de 10 dias, por exemplo, com a linguagem simbólica lá. Mas o sofrimento que Deus nos dá é por um tempo, mas esse tempo revela o propósito de Deus e é para a glória de Deus. Por isso necessitamos de coragem quando encaramos o sofrimento. E sabemos que essa coragem, ela vem como dom do Espírito Santo. Essa coragem é dada pelo Espírito Santo aos regenerados. Essa coragem é dada aos cristãos. Essa coragem é dada àqueles que são cidadãos do céu. Essa postura diferente do cristão. Foi por isso que Paulo diz a Timóteo, ao jovem pastor Timóteo: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhem do testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Segundo o poder de Deus, segundo a graça que nos foi dada, a graça do Espírito, de coragem, nós podemos participar, como o apóstolo Paulo estava prisioneiro, nós podemos participar do sofrimento, dessa militância por Cristo. Nós vemos hoje que há muitos militantes, né, na política de direita e de esquerda, mas a nossa militância, ela é por Jesus Cristo. Nós militamos pela causa do Evangelho. Nós lutamos juntos pela causa do Evangelho. Nós estamos juntos e com coragem por defender a fé evangélica. Como diz Albert Einstein, lutar é nobre. E se a luta é nobre, que luta mais nobre senão pela fé evangélica? Spurgeon diz que muitos homens devem a grandeza de sua vida aos obstáculos que tiveram que vencer. Se Deus quer trabalhar em nossa vida, e Ele trabalhará, e Ele trabalha hoje para sempre, aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo, Ele vai nos dar o sofrimento para que a gente possa crescer, né, para a grandeza. Portanto, lute com coragem pela fé evangélica. O cristão deve estar sempre pronto para lutar, pois temos que anunciar o Evangelho em meio a muita luta. Como os Hebreus, no qual o texto diz, lá em Hebreus 10:32, diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimento. Sustentastes grandes lutas e sofrimento. E lá no capítulo 11 ele vai demonstrar muitos servos de Deus no passado, e até mesmo os apóstolos. E se você olhar a história da igreja, muitos servos que sofreram, né, passaram por lutas grandes e tremendas e foram corajosos na defesa do Evangelho, da fé evangélica. Então esse é o primeiro ponto, porque a cruz é a nossa marca. E segundo, porque a luta do cristão é diferente. A graça de Deus nos coloca em uma luta, uma batalha melhor. O cristão é o melhor lutador porque ele já entra na arena da batalha como vencedor. Como diz em Romanos, capítulo 9, nós somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo. Capítulo 8, perdão. Somos mais que vencedores em Jesus Cristo. Por isso, nós não lutamos uns contra os outros. Nós não lutamos uns contra os outros. Por isso a exortação:
Nós lutamos juntos pela fé evangélica. Por isso a exortação do apóstolo Paulo, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos. Firmeza de unidade. Com certeza, quando você já viu aquele ambiente, né, coletivo, te dá uma coragem maior. Numa luta, por exemplo, se tem 10 contra 3, né, os que têm 10 vai se sentir mais fortalecidos para enfrentar aquelas pessoas, né, numa luta. É lógico que a gente sabe que na luta evangélica nós somos a minoria, né, mas Deus venceu com um só homem, né, ele venceu a nossa batalha. Jesus Cristo é o vencedor dessa batalha. Davi, por exemplo, com o gigante Golias, né, em nome do Senhor Jesus Cristo, venceu aquela batalha. Mas nós somos um povo unido, nós somos um só corpo, nós estamos juntos pela mesma causa. Ainda que minoria, a graça de Deus nos capacita a vencer as lutas que temos que enfrentar pela frente. Nós estamos em uma luta diferente. Essa luta não é contra sangue, não é contra carne, como diz o apóstolo em Efésios 6:2, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, meu irmão, se você vive, irmã, se você vive a lutar contra o seu irmão na sua comunidade, pense bem, a sua luta não é contra ele. A sua luta não é contra sangue e carne. Nós estamos numa luta diferente. A nossa luta é contra o mundo, é contra os principados e potestades. A nossa luta é contra o pecado. Essa é a nossa luta. Quando o crente não tem consciência dessa luta, ele não reconhece a sua dificuldade, pelo qual Deus permite que lhe passe. Ele vai encarar a vida cristã como um mero estilo de vida que ele escolheu para si. Ele perde essa batalha. A sua vida não reflete o caráter de Deus e Cristo não é glorificado por ele. Infelizmente, nós vemos muitos crentes que se dizem seguidores de Jesus, mas que vivem a lutar contra os seus irmãos, vivem a denunciar os seus irmãos, ao invés de levantá-los, ajudá-los, aqueles que estão fracos na fé, e exortar aqueles que precisam com amor e desejo de crescimento, aqueles que precisam de um amparo, de uma exortação. Ou seja, nós estamos nessa luta juntos e todos nós devemos lutar pela fé evangélica. Essas pessoas desejam um evangelho que lhe ofereça muito entretenimento, muita distração, muitas frases de efeito, muita música, muita diversão de fato. Mas quando vem a luta, eles, como cavalos assustados, se intimidam. Eles deixam o exército, eles deixam a vida cristã, mostrando que de fato que nunca eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, como diz o apóstolo João, teriam permanecido conosco. Quando aconteceu a nossa conversão, nós fomos colocados nesse campo de batalha. Nós iniciamos uma guerra que nós travamos. Quando não éramos filhos de Deus, nós não oferecíamos resistência contra o pecado. Pelo contrário, Jesus disse que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. João 8,34. Nós estávamos presos, né, pelo pecado. Nós éramos escravos do pecado. No momento de nossa conversão, Jesus nos libertou da escravidão e fez-nos no seu servo de tal forma que agora nós oferecemos resistência contra o pecado. Isso pela graça de Deus. Ele venceu o pecado e nós venceremos, porque ele venceu. O cidadão do reino de céu, então, não é tímido. Ele revela essa coragem audaciosa. Ele luta, mas não contra os irmãos. Ele luta contra o inimigo comum, contra aqueles que se colocam do lado desses inimigos de todos os crentes. O diabo é nosso inimigo comum, como também os seus anjos, como também aqueles que defendem filosofias, defendem ideologias que vai contra a fé evangélica. Nós se colocamos em posição de defesa, com amor e graça, com paciência, mas com firmeza, diante
dessas ideologias que querem deturpar o evangelho cristão. Paulo chama esse de cães. São os maus obreiros, são os inimigos da cruz, são aqueles que pensam no seu ventre, são os teólogos da prosperidade. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. São aqueles que propagam a religião do mérito e não da graça, a salvação pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Um cidadão deve revelar essa coragem. Ele não deve amedrontar à semelhança de um cavalo tímido que se espanta à vista de qualquer objeto inesperado. Ele não se amedronta diante da perseguição, diante da luta, diante do sofrimento, porque Jesus Cristo lhe dá essa coragem. O Espírito Santo lhe dá essa força. O poder de Deus lhe levanta para lutar a fé evangélica. E por último, porque o sofrimento é uma graça. Nós mostramos coragem diante do sofrimento porque nós entendemos que o sofrimento é uma bênção. Você entende isso, que o sofrimento é uma bênção? Talvez você esteja agora com o seu coração murmurando por sofrimento que Deus te deu, mas se você entende que o sofrimento é uma bênção, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Filipenses 1:29 diz: porque nos foi dada a graça de padecer por Cristo. Essa graça de padecer, nos foi dada a graça de padecer por Cristo. Como diz assim, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de crerdes nele. Deus nos deu essa graça. Graça é um favor imerecido, é um favor que nós não merecemos. E quer dizer então que nós, nem o sofrimento que Deus nos dá, nós não merecemos. Esse sofrimento é dado para um propósito, para um propósito que glorifique o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo glorificou o Pai por meio do sofrimento, por meio da sua morte lá na cruz. Como diz ele mesmo, é chegada agora a hora do Filho, do Pai ser glorificado no Filho. E qual era a hora? A hora foi a hora que ele foi levantado lá na cruz, depois da sua ressurreição. Assim o Filho glorificou, ele venceu a morte. Ele venceu por meio da sua morte lá na cruz. Coragem de entender que o sofrimento é graça. Deus nos dá a graça para confiar. A fé vem de Deus. Tito vai dizer que a fé é um dom que Deus dá aos eleitos, aos seus escolhidos. Tito 1, capítulo 1. A fé que é dada aos seus eleitos. Mas Deus concede também a graça de sofrer. E não só a graça de crer. A graça que Deus nos concede para a conversão é a mesma graça que Ele nos concede para padecer por Ele. Por isso, entendendo que o sofrimento é a graça, nós entendemos a bem-aventurança. A bem-aventurança diz: felizes são aqueles, ou bem-aventurados são aqueles que sofrem por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultares e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa no céu, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. A palavra diz que o sofrimento, a perseguição por Cristo, ela é uma bênção, é uma bem-aventurança. Ela traz felicidade ao nosso coração, ela é uma bênção de Deus. Sofrer por Cristo é um privilégio. É aquilo que Pedro diz, né, como diz a tradição, em sua morte, né, que ele queria não sofrer como seu Cristo numa cruz, mas numa cruz, ele foi numa cruz de cabeça para baixo, mas ele sofreu tal como seu mestre. Ele foi crucificado. Não da mesma forma, mas também numa morte de crucificação. Porque ele entendia que o sofrimento era um privilégio. Estar lutando por ele. Feliz é aquele que é injuriado ou perseguido por causa de Jesus. É isso que ele diz. Alegrai-vos disso, porque será grande a vossa recompensa no céu. Deus há de recompensar os seus servos. Os apóstolos foram perseguidos. Os apóstolos foram presos. Eles foram açoitados. Porém, nunca lhes faltou graça para mostrar-se corajosos diante do sofrimento. Paulo relata que sua vida foi marcada por muitas perseguições. Ele diz
que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Durante o sofrimento, porém, Paulo nunca esteve sozinho. O tempo todo foi ajudado pela graça divina. Num certo momento que Paulo estava triste, em cadeias, Jesus apareceu a ele e disse: coragem, Paulo. Tenho muito povo nessa cidade. Coragem. Coragem diante do sofrimento. Não devemos ter medo de nem ficar desanimado. Deus continua concedendo a sua graça para toda e qualquer situação. Os adversários é que causam o sofrimento dos crentes. O sofrimento em si não é um privilégio, mas o sofrimento por quem é um privilégio, por quem nós sofremos. Você pode sofrer por uma causa vazia, por uma causa não nobre. Você pode sofrer pelo seu pecado, pelas escolhas que você tomou, pelo caminho que escolheu, porque há caminho que ao homem parece ser direito, mas ao fim dá em caminhos de morte. Mas sofrer pela causa, pela fé evangélica, sofrer por Cristo, essa é uma causa nobre, é uma bênção. Paulo, como diz em Filipenses 1:30, é um fiel sofredor. O conflito do apóstolo enfrentável é o mesmo que nós enfrentamos. O mesmo inimigo, o diabo, o mundo com suas ideologias, sua cosmovisão e os obreiros, os falsos obreiros, o pecado. O pecado, o mundo com as suas ideologias e os principados e potestades do diabo. Deus nos deu essa graça de padecer por Cristo. F.B. Meyer, ele diz assim: é uma honra a mais. O rei nos dá a oportunidade de ficarmos presos ao tronco com ele, de permanecermos ao mesmo pelourinho, de sermos crucificados no mesmo calvário, mas aqueles que beberam do seu cálice participarão do seu trono. Quando a terra e o céu passarem, os que com ele sofreram serão assistentes e formarão sua guarda pessoal em um mundo onde todos o amarão e o honrarão. Que glória, que bênção é nós estarmos fazendo parte desse exército nas fileiras cristãs. E quando nós estivermos na glória, Deus irá nos recompensar. A honra virá. Temos, portanto, uma batalha para travar. Porém, nós não estamos sós. Deus tem estado conosco o tempo todo. Deus tem nos dado o seu Espírito e a sua palavra para nos fazer fortes. Crentes verdadeiros estão sempre atentos, postos como soldados vigilantes. Diz lá em Hebreus 12:4. Lembremos, portanto, que a nossa luta contra o pecado ainda não temos resistido até o sangue. A nossa luta ainda não é grande. Não temos resistido até o sangue. No entanto, Deus está conosco. Conclusão. Se compreendemos que o cristão quer ser corajoso no sofrer, o que devemos fazer? Orar pedindo graça que nos dê coragem no sofrimento, que nós não sejamos intimidados pelos adversários, que nós não ficamos com medo, temerosos, covardes, porque Deus não tem nos dado o espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. Uma oração do Inácio de Loyola, líder dos jesuítas, em 1491 a 1556, ilustra bem o pedido que ele fez. Ensina-nos, bom Senhor, a servir como desejas, dar sem calcular o custo, lutar sem preocupação com os ferimentos, trabalhar sem procurar descanso, fazer tudo sem esperar recompensa, senão a certeza que estamos fazendo a tua vontade. Uma outra oração, bem conhecida pelos alcoólatras anônimos, de Niebuhr, diz assim: ó Deus, dá-me a graça de aceitar com serenidade as coisas que não posso mudar. Dá-me coragem para mudar as que precisam ser mudadas e sabedoria para fazer diferença entre uma coisa e outra. Sabedoria para fazer diferença entre uma coisa e outra, ou seja, coragem para mudar as coisas que precisam ser mudadas. Precisamos seguir lutando com o auxílio do Espírito Santo, que nos concede graça e coragem nessa luta. Não se envergonhar de levar a cruz, que é a marca de todo cristão. Quero encerrar então com os dizeres de Spurgeon. Um antigo teólogo dizia o seguinte: olhe para a cruz, até que tudo esteja na cruz, até que a cruz esteja em seu coração. E acrescentou:
Olhe para Jesus, até que Ele olhe para você. Olhe com firmeza para a sua pessoa sofredora, até que Ele pareça estar volvendo a sua cabeça e olhando para você. Assim como fez com Pedro, que saiu e chorou amargamente. Olhe para Jesus, até que você veja a si mesmo. Lamente por Ele, até que lamente pelo seu próprio pecado. Ele sofreu em seu lugar, em favor e em benefícios de homens culpados. Isto é o Evangelho. Não importa o que os outros preguem, nós pregamos a Cristo crucificado. Que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos fazer mais uma oração. Deus, nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de compartilhar a tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, com coragem. Dá-nos a graça da coragem. Ó Deus, e a graça do sofrimento que o Senhor nos permite. Que o Senhor nos dê, ó Deus, sabedoria, coragem para enfrentá-lo, para que o teu nome seja glorificado e que o seu nome seja honrado, que as pessoas possam ver a tua boa obra em nós, ó Deus, e glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, abençoa meus irmãos e irmãs e ouvintes, guardando-os e os protegendo. E se o Senhor lhes dá o sofrimento, o Senhor também dará coragem para passar pelo sofrimento. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Nós encerramos, que Deus abençoe a cada um, agradeço a todos os ouvintes. Amém.